É preocupação. Será que os aeroportos vão ficar prontos para a Copa? Hoje, o ministro Moreira Franco, da Aviação Civil, fez uma vistoria no aeroporto Marechal Rondon, na região metropolitana de Cuiabá. O ministro deu nota 8 depois de ter dado 5 no mês passado e disse acreditar que o aeroporto vai ficar pronto até o fim de abril. Segundo o consórcio responsável pela obra, metade do serviço está pronta. E ainda na pauta aeroporto, quantas vezes você já foi surpreendido ao olhar para o painel de informação dos aeroportos e constatar que o seu voo está atrasado ou, pior, foi cancelado? Os americanos têm vivido esse pesadelo nas últimas semanas por causa do mau tempo, Sandra. E quando o problema é grande no aeroporto, tem um efeito cascata, né? Porque prejudica passageiros no país inteiro. Pois é, Sérgio. E aí as pessoas ficam se perguntando, afinal de contas, quem é que decide qual voo vai ser cancelado e qual voo que vai decolar? Eu até fiquei achando graça, porque parece o nome de produto das organizações Tabajara, Sérgio, mas o apelido do programa de computador que decide isso, da maior companhia aqui dos Estados Unidos, ganhou o apelido de Cancelator. É o próprio produto da Tabajara. E claro que ele leva em conta primeiro os interesses do passageiro, né, Sérgio? Não, claro que não. Cada avião é visto pela empresa como se fosse uma empresa pequenininha voadora. A primeira preocupação é impedir que os funcionários façam hora extra, o que, claro, encarece o voo. A segunda, por quanto foi vendido em média cada assento, né? Voo que a maioria das pessoas pagou preço promocional é o primeiro a ficar em solo. Aliás, o único momento em que o interesse do passageiro vem primeiro nessa história toda é o seguinte: é na hora de escolher a rota que vai ser cancelada. Cidades que são ligadas por muitos voos, por exemplo, Paris-Nova York, Dallas, Miami, Atlanta, os voos podem ser cancelados sem susto. Por quê? Porque é mais fácil realocar os passageiros para o horário seguinte. E, teoricamente, voos que têm menos chances de serem cancelados são os internacionais, principalmente os de longa distância, porque acaba gerando, na verdade, o cancelamento de 2 voos. Por exemplo, se o avião e a tripulação não saem de Nova York em direção ao Rio de Janeiro, no dia seguinte não tem nem avião, nem tripulação, nem piloto para mandar o avião do Rio de Janeiro de volta para Nova York. Então, isso é um prejuízo grande e as passagens também são mais caras do que um voozinho curto doméstico. E é isso mesmo que você está dizendo. Essa discussão ganhou muito destaque aqui nos Estados Unidos nesse inverno, Sérgio, porque foi o campeão de todos os invernos quando o assunto é cancelamento de voo. 89 mil voos foram cancelados, simplesmente não saíram do chão. Agora, o que ninguém admite, Sérgio, é o seguinte: tem umas rotas que são mais nobres, digamos assim, do que outras. Esse assunto me interessou muito, porque em dezembro eu fui vítima de um cancelamento. Eu estava indo para o Brasil, era um assunto que eu não tinha como adiar, porque era a renovação do meu visto de trabalho. E aí enfim, era uma noite de neve, tinha nevado o dia inteiro. Quando eu cheguei no aeroporto, meu voo para o Rio de Janeiro tinha sido cancelado. O que ia para São Paulo, meia hora antes, tinha sido mantido. Claro, né, Sérgio? Você sabe como é que é jornalista. Eu comecei a perguntar para várias pessoas diferentes. Cada um me deu uma justificativa diferente. Sérgio, eu ouvi 3 desculpas diferentes para o mesmo cancelamento. Até que eu consegui uma fonte que fez igual a Eliane, detesta a fofoca, mas adora contar um segredinho, e me contou o seguinte: olha, foi nada disso que estão te contando. O que aconteceu foi o seguinte: o avião que ia fazer o trajeto Nova York-Paris teve um problema técnico. Aí, a rota Nova York-Paris é uma rota mais importante do que Nova York-Rio de Janeiro. E a companhia aérea, que eu não vou dizer o nome, simplesmente retirou o avião que estava funcionando perfeitamente, que ia para o Rio de Janeiro, e botou nesse voo para suprir o voo Nova York-Paris. Olha só. Então, você vê que também existem outras prioridades que não entram no Cancelator, né, Sérgio? Tô vendo. Agora, eu não sei em que eu me enquadro, Sandra. Se eu sou sortudo, se eu sou um privilegiado, se eu só pego voos mais caros ou para rotas mais importantes, porque eu nunca tive esse problema de voo cancelado, nenhuma vez, né? Já tive casos de atrasos, várias horas de atraso. Nunca, nenhuma vez. Nem no Brasil e nem no exterior. Impressionante isso. Voos atrasados, sim, overbooking também, mas depois eu fui realocado até
por sorte, para a classe executiva, mas fui no mesmo voo. Enfim, eu acho que eu sou um privilegiado. Camarote está também nessa lista ou não? Não, agora eu fico impressionado. Os Estados Unidos se cancela muito. Eu já perdi 2 voos nos Estados Unidos exatamente por cancelamento, por problemas. Então, uma vez eu estava saindo de Washington a trabalho, era uma escala em Miami para pegar um novo voo para o Brasil. Enfim, o voo que ia para Washington, Miami atrasou, cancelou. Quando a gente chegou em Miami, já não deu mais para pegar o voo para o Brasil. Então, já aconteceu de tudo no exterior comigo. E atraso no Brasil, com frequência atraso no Brasil. Já foi pior, melhorou um pouco, mas ainda... E aí também tem essas desculpas absurdas, né? Você está vendo que está atrasado? Não, o voo está no horário. Como assim no horário? Está mais de 2 horas atrasado. Normal. E é uma falta de respeito que a gente vê das companhias aéreas, tanto aqui como lá fora, viu? Faz o seguinte, mala. Faz o seguinte, Camarote, paga minha passagem, viaja comigo que eu sou pé quente, você tá vendo, né? Bom, gostei. Eu ia sugerir isso. Anda sempre comigo, Beth, é isso? Ia sugerir, você é sortudo. Mas, Sérgio, eu também não tenho má sorte, não, viu? Atraso, sim, principalmente aqui, né, no Brasil. São Paulo, mau tempo, não? O aeroporto não vive passei. fechando aí em São Paulo, não, Beth? Por causa do mau tempo também? Não, olha... Tem alguns problemas, às vezes, de pouso, pior do que decolagem, né? Mas aí você fica voando lá em cima até conseguir melhorar, ter uma janela para você pousar. O que eu não gosto muito, né? Sabe que eu tenho medo. Mas, assim, voo cancelado nunca tive, não. Já perdi voo. Cheguei atrasada, não vi o horário da passagem, mas a culpa é minha. Agora, cancelamento, nunca passei. Ufa. Opa, Camarote, você pode viajar ou comigo ou com o Sérgio. Tá bom. Tá combinado. Só não pode com a Sandra nem com a Eliane, porque a Eliane mandou um e-mail pra gente sobre essa pauta que ela teve o voo, ela indo para a Austrália, né, a trabalho, teve o voo cancelado e com isso demorou mais tempo para chegar lá a Sydney.